Há noites em que algo se move no invisível. Uma lembrança que retorna sem pedir licença, um nome que ecoa silenciosamente dentro da mente de alguém, e, estranhamente, o seu surge nesse espaço secreto. Carl Jung dizia que as relações humanas não acontecem apenas no plano visível do ego, mas também nos territórios profundos do inconsciente, onde arquétipos se encontram e almas se reconhecem. E talvez, enquanto você dormia ou tentava esquecer, algo dentro de outra pessoa estava inquieto. Porque certas presenças não desaparecem simplesmente da psique de alguém. Você já sentiu aquela intuição silenciosa de que alguém está pensando em você? Não como um pensamento casual, mas como um chamado sutil, quase magnético, que atravessa o campo emocional entre duas pessoas. Jung chamaria isso de sincronicidade. Aqueles momentos misteriosos em que o mundo interno e o mundo externo parecem conspirar juntos. E quando duas histórias psíquicas se entrelaçam profundamente, a mente pode tentar negar, mas o inconsciente continua lembrando. Ontem à noite pode ter sido um desses momentos. Enquanto o silêncio tomava conta do quarto e as defesas do ego masculino se enfraqueciam, algo mais antigo começou a emergir. A memória da sua presença. O eco daquilo que você despertou nele. Porque quando uma mulher toca o arquétipo da ânima dentro de um homem, essa imagem profunda do feminino que habita sua alma, ela deixa uma marca que não pode ser facilmente apagada. Mesmo que ele tente seguir em frente, algo dentro dele continua voltando. Talvez ele não admita. Talvez durante o dia o orgulho, os complexos e os mecanismos de defesa tentem organizar tudo em silêncio. Mas à noite, a psique relaxa. E é nesse espaço entre o consciente e o inconsciente que certas verdades escapam. Pensamentos surgem, memórias ganham cor, emoções que estavam reprimidas encontram passagem. E é justamente aí que muitas mulheres começam a perceber algo estranho, como se uma conexão invisível ainda estivesse viva. Porque a verdade mais profunda sobre os vínculos humanos é esta. Quando duas almas realmente se encontram em nível simbólico, algo permanece no campo vibracional entre elas. Jung acreditava que os encontros mais marcantes da nossa vida fazem parte do processo de individuação, aquele caminho misterioso em que a alma tenta se tornar inteira. E às vezes, quando você aparece nos pensamentos de alguém tarde da noite, isso não é apenas saudade. Pode ser a alma dele tentando compreender por que, entre tantas histórias, foi justamente você quem permaneceu dentro dele. Existe um momento silencioso da noite em que o ego se cansa de sustentar suas máscaras. As defesas que durante o dia mantêm tudo organizado começam a se dissolver lentamente e o inconsciente abre uma porta que raramente se mostra à luz do dia. Carl Jung observava que é justamente nesse território que as imagens mais verdadeiras emergem. E quando uma pessoa surge repetidamente na mente de alguém nesse estado, isso dificilmente é um simples capricho da memória. Algo mais profundo está tentando falar. Talvez você não perceba, mas quando um vínculo emocional atravessa certas camadas da psique, ele passa a viver dentro de uma região simbólica da alma. Não se trata apenas de lembranças racionais. Trata-se de arquétipos despertados, de partes adormecidas da personalidade que encontram um espelho no outro. Jung chamava isso de encontro com a ânima ou o ânimos, aquela imagem interna do feminino ou do masculino que guia silenciosamente nossas escolhas afetivas. E quando essa imagem é ativada, o impacto pode ser impossível de ignorar. É por isso que algumas conexões parecem continuar existindo, mesmo quando a lógica tenta encerrá-las. O ego masculino pode dizer para si mesmo que já seguiu em frente, que tudo ficou no passado, que não há motivo para revisitar certas emoções. Mas o inconsciente não funciona com os mesmos argumentos da razão.
Ele opera por símbolos, emoções e memórias carregadas de energia psíquica. E quando algo permanece vivo nesse nível, a mente continua retornando ao mesmo lugar. Durante a noite, esse fenômeno se torna ainda mais intenso. O silêncio externo cria um espaço onde o diálogo interno se amplifica. Aquilo que foi reprimido durante o dia começa a emergir em forma de pensamentos, imagens e sensações. Às vezes, surge como uma lembrança inesperada, às vezes, como uma pergunta que insiste em permanecer. E, em muitos casos, o nome que aparece nesse espaço silencioso é justamente o nome de alguém que deixou uma marca mais profunda do que ele gostaria de admitir. Não é coincidência que tantas mulheres sintam essa estranha percepção de que algo ainda as conecta a alguém. Jung descreveu inúmeras vezes como certos vínculos criam verdadeiros campos psíquicos entre duas pessoas. Um campo onde emoções, memórias e símbolos continuam circulando mesmo quando não há comunicação direta. É nesse espaço invisível que certas presenças permanecem, e é justamente ali que ontem à noite algo dentro dele pode ter voltado a encontrar você. Quando um homem pensa repetidamente em uma mulher, raramente ele entende completamente o motivo. O ego tenta explicar com lógica, mas muitas vezes a origem desse movimento vem de uma camada muito mais profunda da psique. Jung acreditava que grande parte das nossas escolhas amorosas nasce da tentativa inconsciente de integrar partes perdidas de nós mesmos. Em outras palavras, às vezes, a pessoa que nos marca profundamente não é apenas alguém que conhecemos. É alguém que desperta quem ainda estamos nos tornando. Isso acontece porque cada homem carrega dentro de si a imagem arquetípica da ânima, a representação simbólica do feminino em sua alma. Essa figura não é apenas uma fantasia romântica, mas um verdadeiro guia psicológico que influencia seus sentimentos, desejos e até suas decisões. Quando uma mulher toca essa dimensão da psique masculina, algo se move de forma poderosa. Ela deixa de ser apenas uma presença externa e passa a ocupar um espaço dentro do universo simbólico dele. É nesse ponto que muitas histórias começam a se tornar difíceis de esquecer. Mesmo quando o relacionamento termina ou quando a vida segue por caminhos diferentes, a experiência psíquica permanece registrada. A mente consciente pode tentar fechar capítulos, mas a alma funciona de outra maneira. Ela continua revisitando aquilo que provocou transformação, aquilo que revelou emoções que estavam adormecidas. Durante a noite, esse processo se intensifica porque a mente racional relaxa seu controle. Jung dizia que o inconsciente fala mais alto quando o ego está em repouso. É nesse estado que memórias carregadas de significado emergem com mais clareza. Uma conversa antiga, um gesto, um olhar que despertou algo inesperado. Pequenos fragmentos que voltam como se a psique estivesse tentando compreender o que realmente aconteceu. E talvez seja exatamente isso que tenha ocorrido ontem à noite. Não necessariamente um pensamento consciente cheio de explicações, mas uma sequência de lembranças e sensações que apareceram no silêncio da mente dele. Algo que o fez revisitar a energia da sua presença. Porque quando uma mulher desperta a ânima de um homem, ela não se torna apenas parte da história dele. Ela se torna parte do processo de individuação da alma masculina. Existe um detalhe curioso na psicologia profunda que poucas pessoas compreendem. Aquilo que realmente nos transforma quase sempre desperta também um certo desconforto interior. Jung chamou esse fenômeno de confronto com a sombra. Sempre que alguém toca partes profundas da nossa psique, não apenas nossas qualidades vêm à tona, mas também nossos medos, inseguranças e complexos mais escondidos.
Isso explica por que algumas conexões provocam ao mesmo tempo fascínio e resistência. O ego masculino pode sentir atração, admiração e até uma sensação de reconhecimento muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele pode sentir uma inquietação difícil de explicar. Porque quando uma mulher desperta dimensões profundas da psique masculina, ela também revela aspectos que ele ainda não integrou em si mesmo. E é justamente aí que nasce um tipo muito particular de lembrança. Não é apenas saudade ou nostalgia. É algo mais complexo, uma mistura de curiosidade emocional, tensão psíquica e desejo de compreensão. A mente começa a revisitar momentos, tentando decifrar o que exatamente naquela conexão foi tão marcante. E cada vez que essa reflexão acontece, a imagem da mulher que provocou esse movimento retorna. Durante a noite, quando o silêncio permite que essas reflexões emergem, a mente começa a reorganizar suas experiências internas. Jung descrevia esse processo como um diálogo entre o consciente e o inconsciente. Um diálogo em que imagens simbólicas reaparecem para ajudar a psique a encontrar equilíbrio. E muitas vezes essas imagens estão ligadas às pessoas que despertaram mudanças internas importantes. Por isso, quando alguém surge repetidamente nos pensamentos de outra pessoa, pode existir algo muito mais profundo acontecendo do que parece à primeira vista. Não é apenas uma lembrança passageira. Pode ser um processo psíquico em andamento, uma tentativa da alma de compreender o significado daquele encontro. E algumas mulheres entram na história de um homem exatamente com essa função simbólica. Jung acreditava que certos encontros humanos têm um caráter quase ritualístico dentro da jornada da alma. Eles não acontecem apenas para produzir experiências passageiras, mas para provocar crescimento psicológico. Às vezes aparecem como relações intensas, outras vezes como conexões breves que, mesmo assim, deixam marcas profundas na psique. Esses encontros ativam o que Jung chamava de campo simbólico da relação, um espaço invisível onde emoções, projeções e arquétipos entram em movimento. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, ele passa a enxergar nela qualidades que representam partes importantes da sua própria alma. E isso cria um magnetismo emocional difícil de explicar com lógica simples. Mas existe um detalhe essencial nesse processo. Com o tempo, o homem precisa retirar essa projeção e começar a integrar essas qualidades dentro de si mesmo. Esse movimento faz parte da individuação, o caminho de amadurecimento psicológico descrito por Jung. E muitas vezes é justamente nesse momento que ele começa a refletir profundamente sobre as mulheres que marcaram sua história. Essas reflexões raramente acontecem em conversas superficiais ou em momentos de distração. Elas surgem no silêncio, quando a mente começa a olhar para dentro. Às vezes aparecem como pensamentos inesperados durante a madrugada, outras vezes como sonhos simbólicos que revelam emoções antigas. E quando isso acontece, a presença de certas mulheres volta a ocupar espaço dentro da mente masculina. Não necessariamente como desejo imediato, mas como um símbolo que representa algo importante na jornada dele, algo que ainda está sendo compreendido. Talvez o aspecto mais fascinante da psicologia junguiana seja a ideia de que nossas relações são, em grande parte, espelhos da nossa própria alma. Aquilo que nos toca profundamente em outra pessoa quase sempre revela algo que também existe dentro de nós. Jung via os relacionamentos como portais simbólicos para o autoconhecimento. Quando uma mulher desperta emoções intensas em um homem, isso muitas vezes significa que ela ativou um arquétipo importante dentro da psique dele. Pode ser o arquétipo do amante, da musa, da guia emocional ou até da iniciadora do crescimento interior.
Cada um desses arquétipos carrega uma energia específica que transforma a forma como o homem percebe a si mesmo. E quando essa ativação acontece, ela raramente desaparece de forma simples. Mesmo que o relacionamento termine ou que a vida siga novos caminhos, a experiência psíquica continua existindo dentro da memória emocional. A mente volta a esses momentos porque ali existe algo que ainda possui significado. Durante a noite, quando o mundo externo fica em silêncio, o inconsciente encontra espaço para reorganizar essas experiências. Jung dizia que a alma humana está constantemente tentando encontrar equilíbrio e sentido. E parte desse processo envolve revisitar encontros que provocaram transformação. Por isso, quando alguém surge nos pensamentos de outra pessoa em momentos de silêncio profundo, pode existir uma mensagem simbólica sendo revelada. Não necessariamente uma tentativa de voltar ao passado, mas um sinal de que aquele encontro deixou uma marca na jornada psicológica de ambos. E às vezes, sem perceber, uma mulher se torna exatamente isso na história de um homem. Não apenas uma lembrança, mas um símbolo vivo dentro do processo de transformação da alma dele. Talvez agora você comece a perceber que certas histórias nunca foram apenas sobre encontros externos. Elas sempre foram, na verdade, encontros internos. Carl Jung dizia que cada relação significativa é um espelho da própria alma em processo de descoberta. E quando alguém permanece nos pensamentos de outra pessoa durante o silêncio da noite, isso raramente acontece por acaso. Algo naquela conexão tocou uma dimensão simbólica profunda. Algo que ultrapassa explicações simples e continua ecoando no território invisível da psique. Porque, no fundo, aquilo que realmente marca a vida de um ser humano não são apenas os acontecimentos visíveis, mas os movimentos silenciosos que ocorrem dentro da alma. Os arquétipos despertados, as emoções que revelam partes escondidas de nós mesmos, os encontros que provocam transformação. E quando você aparece repetidamente na mente de alguém, mesmo na ausência, isso pode significar que sua presença ativou um processo que ainda está se desenrolando dentro dele. Mas existe também uma verdade mais profunda escondida em tudo isso. A mesma conexão que despertou algo na psique dele também revelou algo em você. Jung chamava isso de caminho da individuação, o lento e misterioso processo de se tornar quem realmente somos. Algumas pessoas entram em nossa vida como espelhos que mostram partes da nossa própria alma. Não necessariamente para permanecer para sempre, mas para nos ajudar a despertar. Então talvez a pergunta mais importante não seja apenas se ele pensou em você ontem à noite. A pergunta verdadeira é outra, muito mais silenciosa e poderosa. O que esse encontro despertou dentro de você? Porque quando uma conexão toca o nível da alma, ela deixa sementes. E algumas dessas sementes continuam florescendo muito depois que a história aparentemente termina. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, talvez não tenha sido coincidência você ter encontrado este vídeo agora. Muitas mulheres estão começando a olhar para suas histórias com mais consciência, mais profundidade e mais respeito pela própria jornada emocional. Se essa mensagem ressoou em seu coração, deixe um comentário compartilhando o que você sentiu ao ouvir essas palavras. Curta este vídeo para que ele alcance outras mulheres que também estão despertando e inscreva-se no canal para continuar explorando juntos os mistérios da alma, dos relacionamentos e da psicologia profunda. Porque às vezes, um simples vídeo pode ser o início de uma nova forma de enxergar a própria vida.